Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que é nosso Senhor Jesus Cristo e que realmente você tenha uma edificação, que você possa ter um crescimento espiritual a ponto de desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Senhor e ter uma vida cristã reta e digna diante do nosso Deus. Amém? Bom, hoje nós estamos indo aí para a nossa terceira aula, né? Essa aqui é a terceira aula dessa série que nós colocamos aí, o Conhecendo, né, a Vida Cristã. Então é muito importante que nós estejamos ali conhecendo as bases do que é realmente ser um cristão, as bases de desenvolvermos um relacionamento com Deus. E essa aula de hoje, o tema dela será Como posso ter certeza da minha salvação? Não é verdade? Então, esse é um tema bastante importante, né? Afinal, a certeza da salvação é a base para tudo aquilo que vai ser construído depois, né? Em termos de conhecimentos de vida cristã, conhecimentos de doutrinas bíblicas. Se nós não tivermos a certeza e a convicção da nossa salvação, tudo será construído sobre areia, né? Então, qualquer coisa pode derrubar, qualquer vento de falsa doutrina, qualquer dificuldade, e não é isso que nós queremos, mas nós queremos realmente termos vidas fortes, consistentes, que estejamos caminhando com firmeza diante do Senhor e também que nós venhamos a ser mais que vencedores em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Antes de nós começarmos, eu gostaria que você pegasse um caderno, pegasse uma caneta, que você fizesse as anotações devidas e necessárias aí para que o conhecimento possa se consolidar aí na sua mente. Hoje, especialmente, nós vamos falar de muitos versículos com relação aos temas que vão ser propostos ao longo dessa aula, e espero que esses temas eles realmente venham a trazer bênção para a sua vida, que venham a trazer esclarecimento e que você possa, né, crescer dentro desse conhecimento bíblico teológico para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Uma outra coisa que eu quero fazer agora é consagrar esse tempo ao Senhor. Vamos fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem e nós queremos que esse tempo também vá bem para a glória de Deus. Amém? Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e agradecer ao teu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de podermos estar falando do teu evangelho, da tua salvação, estar trazendo edificação para as pessoas que porventura queiram assistir esse vídeo e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja ajudando com que o teu nome possa ser glorificado, que tudo que for falado durante esse tempo venha a ser falado de acordo com aquilo que o Senhor determinou na sua palavra e que realmente nós possamos, Senhor, receber uma boa semente no nosso coração, de forma que essa semente ela cresça, que ela frutifique para a salvação e para a vida eterna, e que o Senhor esteja nos ajudando a termos vidas dignas, retas diante do Senhor, de forma que o teu nome seja glorificado. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades. É aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Bom, então vamos começar aqui o nosso tema, né? Eu gostaria de fazer uma breve introdução com relação ao nosso assunto e que realmente nós possamos aí estar debaixo da bênção do Senhor, de forma que Ele nos direcione em todo o tempo, tá bom? Bom, nessa breve introdução, nós vamos falar o seguinte: vamos falar sobre João, capítulo 10, versículo 28. Esse vai ser o nosso texto base para esse momento. Vai dizer o seguinte: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui Jesus ele está falando com relação às suas ovelhas, né? Aqueles que o seguem, aqueles que ouvem a sua voz, que atendem o seu chamado e que aceitam o evangelho da salvação. Como nós falamos nas aulas anteriores a respeito desse processo, né? A salvação, ela nada mais é do que nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós estamos afastados de Deus e por conta desse afastamento que ele vem por causa do pecado, nós estamos também debaixo de uma condenação com relação ao inferno, com relação a vivermos eternamente afastados do nosso Deus. Porém, o Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, ele trouxe ali
Ele enviou o seu Filho para que morresse em favor dos nossos pecados, para que assumisse o nosso lugar, para que tomasse sobre si a nossa condenação, de forma que o preço do nosso pecado ele fosse inteiramente pago ali no sacrifício da cruz do Calvário, e que nós, a partir desse momento, pudéssemos ter a chance de salvação e de vida eterna. Para que nós pudéssemos ali, né, ter essa salvação e essa vida eterna, basta com que nós reconheçamos que o Evangelho é verdadeiro, reconheçamos por fé que a obra do Senhor é eficaz para que nós tenhamos nossos pecados perdoados e que nós possamos firmar uma aliança com Jesus, fazendo dele o Senhor e o Salvador da nossa vida, de forma que nós vamos andar em obediência à palavra dele e de forma que nós vamos também confiar inteiramente nele para que possamos ser salvos. Não vamos confiar em obras, não vamos confiar nas nossas próprias ações, mas depositar a nossa confiança nele, na justiça dele, para que realmente a gente possa ali ter os nossos pecados perdoados e chegarmos à salvação e à vida eterna. E Jesus ele está falando o seguinte nesse texto, né? Que todos aqueles que ouvem o chamado, que ouvem a voz do Senhor, que aceitam esse evangelho, vão fazer parte ali das suas ovelhas, das pessoas que vão estar debaixo do seu cuidado, das pessoas que vão estar debaixo ali da sua proteção. E a partir desse momento, ninguém pode tirá-las da mão de Jesus, né? Ninguém pode arrebatá-las ali da mão de Jesus, se nós permanecermos firmes no centro da vontade de Deus, em obediência à sua palavra, em obediência às suas ordens e às suas direções, ali será o lugar seguro para nós e nós vamos atravessar a vida da melhor maneira possível, tendo um relacionamento com Deus e realmente, todas as vezes que nós enfrentarmos lutas e dificuldades, Ele será conosco para que o nome dele seja glorificado. Então, esse processo de salvação ele é muito importante, que nós precisamos ter a certeza de que isso é verdadeiro sobre a nossa vida, a certeza de que realmente nós estamos salvos. Mas como é que nós fazemos isso, né? Como é que isso acontece? A salvação ela não é uma experiência intelectual, como nós temos falado em vídeos anteriores. Ela é simplesmente uma experiência experimental, ou seja, nós precisamos experimentar para termos a certeza e a convicção. E enquanto eu pensava aqui nessa mensagem, né, uma das analogias que me veio ali, né, uma das comparações que me veio para que nós pudéssemos entender melhor esse processo, é o seguinte: vamos imaginar uma praia. Uma pessoa, né, que ela nunca foi à praia, ela pode até falar alguma coisa através de estudos, né? Ela pode ir lá pegar revistas de viagens, revistas de turismo, pegar fotos a respeito da praia, achar o lugar bonito, né? Entender ali mais ou menos como funciona, ler a respeito dos locais ali que são bons, ler a respeito do clima, a respeito de diversas circunstâncias e saber muitas coisas a respeito da praia. Só que isso vai ser muito diferente de uma pessoa que efetivamente já viajou para a praia, já experimentou, né, já teve a experiência de estar naquele lugar. Então, essa é a diferença básica entre quem sabe a respeito de praia, quem já ouviu falar, já até estudou a respeito do assunto, e quem realmente viveu estar na praia, sabe como é que funciona, sabe o que é estar com o pé na areia, o que é entrar no mar, o que é, né, ver o pôr do sol, nascer do sol e etc, né? A experiência ela faz muito mais diferença do que o conhecimento. E nas coisas espirituais é a mesma coisa, né? A salvação, como eu disse, ela é experimental. As pessoas às vezes podem saber tudo a respeito da salvação mediante a palavra de Deus, a salvação é isso, a salvação é aquilo, é isso que diz a Bíblia a respeito da salvação, só que nunca ter tido a experiência, né? Nunca ter tido ali a experiência de novo nascimento, a experiência da regeneração que Deus traz sobre as nossas vidas e, consequentemente, o caminhar juntamente com Jesus. Então, a pessoa ela tem uma experiência intelectual, não necessariamente vai torná-la salva, mas sim aquele que experimenta, né, o encontro genuíno e verdadeiro com Jesus e tem a sua vida transformada, que vive realmente a regeneração, esse vai ter a certeza e a convicção, né? Ninguém vai roubar dele a experiência, ninguém vai questionar. As pessoas podem até questionar, falar, não, isso é falso, coisa da sua cabeça, etc. Mas a pessoa experimentou, não tem jeito, né? É a mesma coisa. Eu posso falar para uma pessoa que já foi para a praia, não, que a praia não é boa, que a praia não existe, que a praia, né, é uma experiência ruim, mas ela sabe.
por experiência o que é estar na praia, né? E a mesma coisa, aquele que realmente encontrou a Jesus sabe o que é ter um encontro com ele, sabe o que é caminhar com ele e viveu a experiência. Ninguém te rouba isso, né? Então, isso é muito importante para que nós tenhamos a certeza e a convicção da salvação. É experimentar. Enquanto eu não experimentar, eu sempre vou ter dúvida, né? Qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, qualquer dificuldade, qualquer luta vai colocar em xeque, né? Se eu realmente ando nos caminhos de Jesus ou não. Vem aquela dúvida, vem aquela situação, e agora? O que será que eu faço, né? Ando nos caminhos de Jesus de verdade? Será que isso é verdadeiro? Será que Deus realmente existe? Não tive a experiência. Então, isso deve ser buscado. A palavra diz: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, ou seja, clame por ele, busque por ele, queira aprender mais a respeito de Deus, né, a respeito de Jesus, o Filho de Deus e da sua salvação, e certamente aquele que busca, ele sempre vai encontrar, né? Então, Deus ele vai se revelar para você e vai te mostrar, vai te esclarecer o que é a verdade, o que realmente ele fez por nós e o que nós devemos fazer para caminharmos em sua presença. Então, nessa introdução, a gente vai ver sobre isso, né? O nosso próximo assunto aqui, a gente vai ver o que a Bíblia ensina a respeito da salvação, que é muito importante, né? A gente conhecer a fonte de referência, né? O que a Bíblia fala a respeito dessa salvação e dessa vida eterna, porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, esse é um ponto importante. Esse vai ser o nosso primeiro assunto aqui, depois dessa breve introdução, tá bom? Bom, nesse tópico, a gente vai ver o que a Bíblia ensina a respeito da salvação. E vamos debater aqui 5 pontos que falam a respeito, né, da salvação para que nós possamos ter a certeza e a convicção a respeito daquilo que Jesus ele fez por nós e da maneira como ele trabalha no nosso coração e na nossa mente para que isso, que a fé seja despertada e para que nós possamos caminhar em vitória na presença de Deus. Amém? Então vamos lá. A Bíblia ela ensina primeiramente que a salvação ela está garantida. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículos 12 e 13. Vamos dar uma analisada nesses 2 versículos aqui. Diz o seguinte: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Olha só, né, que interessante. A salvação aqui, segundo esse texto, Deus ele nos dá 2 caminhos, né? Se a gente ler o versículo anterior, o versículo 11, a gente vai ver o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. E aí no 12 ele começa: aquele que tem o Filho tem a vida e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, nós temos 2 caminhos e 2 escolhas, né? A gente deve fazer a nossa escolha. Queremos o Filho de Deus sobre a nossa vida ou não? E aí isso vai ter uma consequência. Se nós tivermos o Filho, nós vamos ter a vida, a verdadeira vida, a vida eterna, né? A vida que Deus nos proporcionou mediante o perdão dos nossos pecados e mediante o novo caminho que Ele nos trouxe para que nós pudéssemos ali desfrutar da Sua presença, das Suas bênçãos e posteriormente, né, da vida eterna na presença dele, livres da condenação e livres do juízo de Deus sobre as nossas vidas. Porém, aquele que não tem a vida, aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Ou seja, né, se eu não tiver a Jesus, eu simplesmente não vou ter a vida que Deus está me proporcionando. E a partir desse momento eu vou seguir pelo meu próprio caminho e ao final da minha jornada vou cair numa condenação e num afastamento permanente da presença de Deus. Então, essa é a escolha que nós devemos fazer. Ao ouvirmos o Evangelho, o Espírito Santo ele vai tocar no nosso coração, vai despertar a nossa fé e vai mostrar que o Evangelho ele é verdadeiro. Só que aí entra a questão da fé. Se eu vou permanecer na fé, se eu vou acreditar nesse Evangelho e vou aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ou não. Se eu vou rejeitar o Filho de Deus e vou seguir pelo caminho que eu escolher. Isso é uma escolha minha, sou eu que escolho o caminho que eu devo seguir. Deus ele me proporcionou o caminho, ele fez a obra, mas ele me deu essa escolha, me deu esse livre-arbítrio, né? Então sou eu que escolho se eu quero a Jesus na minha vida ou não, se eu quero pertencer a Deus ou não. E aqueles que pertencem, o verso 13 fala o seguinte: essas coisas vos escrevi
a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Ou seja, João ele está escrevendo toda a carta, todo o ensinamento para nos mostrar que nós vamos ter a vida eterna. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Ou seja, se eu creio, se eu realmente eu firmo uma aliança com Ele, se eu entrego a minha vida para Jesus, porque eu crer, ele é baseado numa atitude, não basta eu simplesmente falar, eu acredito no Filho de Deus, né? Até o diabo ele crê e treme, né? Então, ou seja, qualquer um pode crer. A grande questão é qual é a atitude que nós vamos tomar baseados na nossa fé. É isso que vai contar, né? Porque diante de Deus, o crer significa agir, né? Eu creio e eu ajo baseado na minha crença. Não adianta eu falar que creio em Jesus e ajo como se não o conhecesse. Não adianta eu falar que creio em Deus e vivo uma vida de pecado, vivo uma vida longe dos propósitos de Deus. Então, é isso que vai fazer com que haja uma diferença, haja uma separação entre a crença genuína, o acreditar genuíno baseado em fé e aquele acreditar da boca para fora, né? O crer da boca para fora, é um crer que não me leva a uma ação. Então é isso que Jesus ele requer de nós, ele quer uma ação, né? Ele quer que eu creia e caminhe de acordo com aquilo que eu estou acreditando. Então esse é o ponto que vai fazer a diferença, né? E aqueles que creem e andam na presença do Senhor, esses vão ter a vida eterna e vão ter a sua salvação garantida para a glória de Deus, né? Porque o mérito não está em nós, o mérito está em Deus. Então esse é um ponto importante aí para nós. O segundo ponto aqui que nós vamos ler é que a salvação ela é eterna. Vamos lá para Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Opa, peraí que eu errei aqui. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Vai dizer o seguinte: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, né? Esse texto aqui, ele está também falando de Jesus, falando que Jesus ele foi aperfeiçoado ali pelas coisas que sofreu, né? Se a gente ler os versículos anteriores, vai falar a respeito dessa situação. E depois, ele tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação de todos aqueles que creem, ou seja, da salvação eterna, né? Essa salvação ela não se perde, essa salvação ela vai avançar a eternidade. Em algumas situações as pessoas falam, vai para o céu, mas qualquer coisinha que você fizer ali, você vai ser expulso. Não, você vai passar a eternidade na presença do Senhor, né? Isso é uma garantia que nós temos, uma vez que nós chegarmos no céu, uma vez que nós fomos chamados para estar na presença do Senhor, nós vamos ter o nosso corpo transformado, a nossa mente ela vai ter o entendimento pleno. Hoje nós entendemos somente em parte, mas vamos ter o entendimento pleno, vamos viver debaixo da glória diante do Senhor e vamos ser completamente santificados, né? Vamos ser santificados na nossa plenitude, ou seja, né? Nós vamos poder permanecer na presença do Senhor de uma forma contínua, eterna, adorando, louvando, bendizendo e fazendo tudo aquilo que o Senhor determinar pelos tempos eternos, né? A promessa é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. E certamente o Senhor há de nos surpreender muito quando nós vencermos, né, na nossa caminhada dessa vida e pudermos entrar na eternidade. Então esse é um ponto importante, né, que nós possamos entrar na eternidade da melhor maneira possível, de forma que o nome do Senhor seja glorificado e de forma que nós possamos aí ter essa certeza, essa convicção que é Jesus quem abriu esse caminho e que esse caminho ele é fiel para aqueles que o seguem, tá bom? Então aí a salvação ela é eterna, Jesus ele conquistou para nós essas coisas. Outra coisa que nós vemos aqui é que a salvação ela é imediata, né? Vamos dar uma lida em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, capítulo 40, versículo 43, que vai dizer o seguinte: Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Ou seja, né, Jesus nesse momento ele estava crucificado, né? Ele ainda não tinha morrido e ele foi crucificado entre dois ladrões. O primeiro ladrão começou a escarnecer: "Ah, se você é filho de Deus, desce da cruz e aproveita e me tira e me leva junto", né? Falando de uma forma de escárnio, de uma forma de zombaria. Ele não acreditava que realmente Jesus era o filho de Deus e estava ali zombando de todo aquilo que ele tinha falado e feito ao longo do seu ministério, ao longo do tempo que ele passou ali ministrando as pessoas. Só que o outro ladrão não. Esse temeu a Deus. Ele falou: "Nossa, você nem agora, né? Você teme a Deus?" Né? Nós estamos aqui por justiça, mas esse nada fez. E aí ele se virou diretamente para Jesus e disse: pediu misericórdia, né? Falou: Senhor, quando o Senhor se entrar no teu reino, lembra-te de mim. Né? O ladrão ele pede ali para que o Senhor se lembrasse dele, para que tivesse misericórdia da vida dele. E Jesus ele fala exatamente esse versículo: hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, o que que acontece, né? Que naquele momento que ele reconheceu que Jesus era o caminho da salvação e ele pediu misericórdia ao Senhor para que se lembrasse dele quando ele entrasse o reino dos céus, Jesus ele teve misericórdia, os pecados daquele homem foram perdoados. E ele realmente falou, né? Jesus ele fala: hoje você vai estar comigo. A salvação ela passou a acontecer naquele momento. Note que, apesar de um homem ter vivido uma vida errada, uma vida ali de roubo, de crimes e ter sido condenado justamente diante dos homens, no momento em que ele pediu misericórdia, que ele reconheceu seus erros, reconheceu as suas falhas, diferente do outro ladrão, ele encontrou a sua salvação naquele momento. E embora, né, ele não fosse tirado da cruz, ele continuou debaixo daquela pena de morte, ele continuou debaixo daquela condenação ali diante dos homens por conta das suas más atitudes, ainda assim, diante de Deus, ele foi perdoado. E ali, depois que ele morreu naquela cruz, né? Ele foi recebido no reino da glória como uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados e que foi feito filho de Deus. Então a salvação ela é imediata, né? Isso não nos dá aquela situação, né? Porque muitas pessoas falam: ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou viver a minha vida de pecado, eu vou viver a minha vida de erro, vou fazer tudo aquilo que eu tenho direito, e aí no final da minha vida eu vou e me arrependo e vou alcançar a mesma misericórdia que esse homem alcançou. Só que só tem um problema aí nesse plano, né, nessa estratégia. A gente não sabe qual vai ser o nosso dia e qual vai ser a nossa hora. Nós não sabemos, né, quando a nossa vida vai se encerrar. Seria até muito bom se nós, se nós soubéssemos com relação, né, a essa estratégia. Mas não é assim que acontece, né? Tem gente que morre que nem vê que morreu, né? Através de um acidente, através de um ataque cardíaco fulminante, através de N situações que podem acontecer e a pessoa não ter nem sequer tempo para arrependimento, né? E mesmo aquelas que têm o tempo para arrependimento, tem que ver se aquele arrependimento é realmente genuíno, né? Se é um arrependimento verdadeiro que vai fazer com que a pessoa ela entre na salvação e na vida eterna. A grande questão é a seguinte: quando nós ouvimos o evangelho, a melhor coisa a fazer, se a gente acredita e se a gente realmente tem a convicção que Jesus é o caminho da salvação e da vida eterna, é aceitar ele, independente ser jovem, ser velho, independente se nós temos muitos anos de vida ou poucos anos de vida, pelo menos em expectativa, porque hoje pode ser o nosso último dia nessa terra, né? Ninguém sabe se Jesus vai voltar hoje, ninguém sabe se vai acontecer alguma situação. Hoje nós estamos vivendo aí uma pandemia mundial, né? Com relação ao coronavírus, e é uma coisa que ninguém esperava, simplesmente pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo estava vivendo suas próprias vidas e de repente mudou tudo, né? Por conta de um simples vírus. Imagina só o que não pode mudar com relação a outras situações com relação à nossa vida, né? Deus ele é soberano sobre todas as coisas, então é muito importante que a nossa aliança ela seja firmada o mais cedo possível e que nós possamos viver em aliança com Jesus, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer, né? Jesus ele tem alegria, tem felicidade, tem paz e é ele quem pode nos conduzir à salvação em qualquer momento da nossa vida. Então, esse é um ponto aí extremamente importante para que nós possamos estar na presença dele, tá bom? Então, a salvação ela é imediata. Em Atos 4:12, vai falar que só existe um caminho para a salvação. Vamos dar uma olhada ali no que tem escrito em Atos 4:12. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 4, versículo 12. Vai dizer o seguinte:
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha que interessante aqui, né? Nesse texto específico está falando que não existe salvação em nenhum outro nome, porque algumas pessoas têm aquelas dúvidas, né? Puxa, mas será que não são todos os caminhos que me levam a Deus? Será que não existe um outro meio de salvação? E se eu, por um acaso, não aceitar a Jesus, o que acontece, né? Então, a gente está percebendo. Isso não é somente esse texto que diz isso, existem outros textos que confirmam, né? Mas a gente não vai falar sobre eles agora. Mas esse texto ele deixa bem claro que não existe salvação em nenhum outro nome fora o nome de Jesus, né? Então, esse é o caminho que nós devemos seguir. É somente Ele que pode nos trazer a salvação e a vida eterna. Se nós pensarmos bem, é somente Jesus que traz oposição, né? As pessoas geralmente elas se revoltam. Eu posso me declarar como pertencente de qualquer religião, mas se eu falar que eu sou de Jesus, isso já traz revolta, já traz ali um certo ranço, já traz ali uma problemática. Por quê? Porque ele é o caminho verdadeiro. Ele declarou isso, né? João 14,6, Jesus ele declara: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o próprio Jesus declarou isso. Então, o que eu preciso fazer? Ou eu admito que Jesus é um doido de pedra, né? Ele não sabia o que estava falando, e ele falou uma grande barbaridade, uma grande mentira, ou eu acredito que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não deixa ali margem para interpretação, né? Ou eu acredito que ele é realmente o Filho de Deus e sigo pelo caminho dele, ou eu ignoro completamente. Falei, ele não sabia o que estava falando, né? E vou seguir por outro caminho. Mas não existe um meio termo. Acho que Jesus não quis dizer bem isso, né? Não, ele deixou bem claro que sem ele não há salvação, sem ele ninguém chega até Deus. Então é isso que nós devemos considerar no nosso coração, nós devemos considerar na nossa mente para que tomemos uma decisão consciente, se nós queremos Jesus na nossa vida ou não. Então, mais um ponto aí para nós. E a salvação também, né? A salvação ela é pela graça. Vamos dar uma olhada aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8, para a gente estar fechando esse tópico, para a gente estar fechando essa parte do assunto, né? Efésios 2:8 e o 9 também. Diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, algumas pessoas elas querem algumas pessoas elas querem alcançar a salvação com relação às suas obras, né? Ou seja, eu já sei, eu vou fazer boas obras, vou ajudar os pobres, o necessitado, vou ser uma boa pessoa, não vou prejudicar ninguém, e no final de tudo eu vou, né? Deus ele não vai poder me rejeitar porque eu fiz o bem durante a minha estada na terra, né? Só que acontece o seguinte, é que nós fomos criados para boas obras, né? As boas obras seriam o estado de normalidade para qualquer pessoa. Não é mérito você fazer o bem ou não. A grande questão é que quando você não faz o bem, você está abaixo da média, você está ali na nota vermelha, né? Você não está ali aquilo não te qualifica para que você seja salvo. Até mesmo porque a gente nunca saberia, né, o quanto de boas obras a gente teria que fazer para realmente falar, puxa, eu garanti a minha salvação, né? Tudo seria no máximo um grande chute, né? Vivi a vida toda e a gente ia falar, tomara que tenha dado certo, tomara que eu tenha feito mais boas obras do que más obras. Mas Jesus ele não olha esse tipo de coisa. A grande questão é que ele olha as más obras, a quebra da lei, né? O pecado que entra sobre a nossa vida e é isso que faz separação entre nós e Deus. E o mérito, ele não está em nós, o mérito está todo em Jesus Cristo, é Ele quem pode trazer o caminho da salvação, é Ele quem vai trazer o caminho da vida eterna, e cabe a nós, em humildade, reconhecermos que as nossas boas obras, elas não vão nos salvar. Tem até um outro texto que fala que as nossas boas obras são como trapos de imundícia diante de Deus, ou seja, Deus não aceita esse tipo de situação. Primeiramente, eu tenho que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, e depois, aí sim, andar em boas obras, né? Tem até algumas pessoas que falam, mas na Bíblia está escrito lá, fé sem obras ela é morta. Então, quer dizer, eu preciso de obras para
encontre a salvação. Não, são dois momentos diferentes. Primeiro, eu me aproximo de Deus em fé, eu me aproximo de Deus baseado na graça, baseado naquilo que Ele fez por mim, aceito essa graça. Uma vez que eu aceitei essa graça, que eu sou salvo, aí sim eu vou começar a fazer boas obras. Não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Então, quer dizer, as boas obras que eu faço após aceitar a graça, elas vão validar que a minha experiência ela é verdadeira. Elas vão validar que realmente Deus está operando na minha vida. Então, as boas obras elas vão ser uma consequência, um fruto natural de algo que acontece mediante a minha salvação pela fé. Agora, eu não posso querer primeiramente fazer as obras para ser salvo e depois ser salvo por conta das obras. Isso não vai acontecer. E é isso que nós precisamos ter consciência. Se eu, por acaso, digo que creio em Jesus, mas não tenho obras, aí sim eu tenho que questionar se a minha aliança ela é verdadeira. Eu tenho que questionar se realmente eu acreditei, se eu vivi a experiência de regeneração, de novo nascimento. Agora, a partir do momento que eu vivi, automaticamente eu vou ser impulsionado a fazer as boas obras de acordo com a vontade de Deus para minha vida. Tem isso também, né? Eu não posso fazer as obras aleatoriamente, mas sim cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para mim. Às vezes eu vou ajudar algumas pessoas, às vezes eu não vou ajudar outras, porque essas outras pessoas elas vão ser ajudadas por outros servos de Deus. Então Deus tem os seus propósitos específicos e cabe a mim simplesmente andar em obediência à sua palavra, obediência à sua direção, fazendo aquilo que lhe agrada e fazendo as coisas com sabedoria. Então esse é um ponto aí importante para nós. A salvação ela é pela graça, não é pelas obras, e eu faço boas obras porque eu já sou salvo e não para ser salvo. Tudo bem? Então esse aí é um ponto importante para nós. Bom, então a gente está finalizando esse tópico. O nosso próximo tópico, a gente vai ver um pouquinho a respeito do que Jesus ele fez por mim. Vamos ler aqui um pouco a respeito de alguns textos, né? Falando sobre a obra que Jesus ele faz por mim. Então, vamos lá para o nosso próximo tópico, para que o Senhor realmente possa né, nos ajudar a dar sequência nessa aula, para que nós possamos aí ter uma experiência verdadeira, um ensino consistente aí na presença de Deus, tá bom? Bom, na sequência dos nossos estudos, agora nós vamos ver um pouquinho a respeito do que Jesus fez por mim. E a primeira coisa que nós vamos ver é que Jesus ele nos deu a salvação. Vamos ver algumas bases desses princípios elementares aqui da salvação. E a primeira base que eu gostaria de ler com vocês é João, Evangelho de João, capítulo 3, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ler até o 17. Vai dizer o seguinte: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que interessante, né? Primeiramente, Jesus ele começa fazendo uma comparação aqui nesse texto, falando com relação a uma passagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo ele era muito murmurador, né? E Moisés tinha libertado o povo de Israel da terra do Egito. O povo de Israel era considerado o povo de Deus naquela época, e ele estava conduzindo aquele povo rumo à terra prometida, né? E eles estavam ali passando por um período de deserto. Só que tudo eles reclamavam, ora é o sol, ora é a falta d'água, falta de comida, as dificuldades, as lutas, então eles reclamavam de tudo. E muitas vezes essa murmuração trazia algumas consequências sobre a vida do povo. E uma dessas reclamações várias aí, Deus enviou uma série de serpentes para estar ali, trazendo ali a morte para o povo, né? De tanto que eles estavam reclamando. A murmuração ela sempre vai atrair maldição para as nossas vidas. Só que aí Deus deu estratégia para Moisés, né? Moisés começou a clamar ao Senhor
e Deus deu a estratégia para Moisés para que ele levantasse, né, ou fizesse uma serpente de bronze, levantasse e todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado do veneno mortal ali das serpentes abrasadoras. E ali houve salvação pelo fato de você olhar para a serpente. E essa levantar da serpente é um símbolo daquilo que aconteceria com Jesus, né? Que Jesus ele ia ser levantado através do sacrifício dele na cruz e todo aquele que olhasse para ele teria salvação e a vida eterna. Então é um simbolismo daquilo que aconteceu no passado, né, nos remetendo ao que aconteceu com Jesus também, ao que acontece com as nossas vidas. Se nós olharmos para Jesus, nós temos o nosso pecado perdoado, o veneno ali desse pecado, né, a contaminação desse pecado, ele é retirado da nossa vida e nós vivemos uma nova vida com Cristo. Então, esse é um simbolismo muito forte, né? Depois, no verso 16, ele fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, por amor, entregou seu Filho e todo aquele que acreditar, todo aquele que crer na obra que Jesus trouxe, na salvação que Jesus trouxe para nós, terá a vida eterna. No 17, ele fala o seguinte: que Deus ele enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, ou não para que julgasse o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, né, o evangelho ele é abrangente, ele é para todas as pessoas. Todos têm o direito da salvação, todos podem ser salvos. A grande diferença é que nem todos vão querer, né? Nem todos vão acreditar, e mesmo daqueles que acreditam, nem todos vão querer. Tem gente que simplesmente vai preferir viver no pecado, vai viver nos prazeres desse mundo, e aí é escolha, né? Ele rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o evangelho da salvação e não tem o que fazer por essas pessoas. Mas nós que estamos salvos, né, nós temos que andar na presença do Senhor e propagar o evangelho para que o máximo de pessoas possam ter a oportunidade da salvação. Então esse é um ponto importante, né? Que Jesus ele nos dá a salvação, né? Através dele que ele nos dá a salvação. Essa é mais uma base bíblica para nós. Outra coisa, né, que Deus fez por nós é que ele nos fez filhos. Vamos ler no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. João 1:12 vai dizer o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que interessante, né? A todos os que o receberam, ou seja, que receberam a Jesus, todos esses foram feitos filhos de Deus. Ou seja, antes de aceitar a Jesus, nós não somos filhos, né? Isso é um ponto bastante importante para que a gente possa estar meditando. Nós somos todos seres criados por Deus, somos todos criaturas de Deus. E dentro aí do popular, a gente sempre fala, né? Ah, eu mereço tal situação porque eu também sou filho de Deus, né? Não é assim que a gente costuma ouvir as pessoas falar, mas isso não passa de um ditado popular, né? A Bíblia fala que só é filho, só tem direito de filiação, de estar na presença de Deus, de receber das suas promessas, de receber dos cuidados de filho, aquele que realmente aceita Jesus. Então não sou eu que estou dizendo, né? Não é questão de a gente falar, não, só a minha religião é boa, não. Eu estou repetindo as palavras que Jesus disse, né? Aí cabe a nós, mais uma vez, acreditar em Jesus ou não, achar que ele realmente ele está falando a verdade ou que ele não está falando coisa com coisa e, né? E aí a gente ignora e segue pelo caminho que a gente melhor achar. Então, esse é o ponto verdadeiro, né? Se a gente quiser ser filho de Deus, nós precisamos ter Jesus juntamente conosco, precisamos o receber, precisamos aceitar aquilo que ele fez por nós, tá bom? Então, Jesus ele nos tornou filhos, e como filhos somos herdeiros, herdeiros das bênçãos, herdeiros da promessa e herdeiros da vida eterna. Mas uma situação que Jesus ele fez por nós. Ele perdoou os nossos pecados. Olha que texto interessante esse aqui. Nós vamos ler em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Olha que interessante que diz aqui. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, né, esse texto está falando que Jesus ele perdoou todos os nossos delitos, todas as nossas faltas, as nossas falhas, e também ele tirou o escrito de dívida que nos era contrário, que tinha ordens contra nós, uma ordem de condenação, uma ordem ali de juízo contra as nossas vidas. Jesus ele tomou da mão do inimigo e encravou isso na cruz, mostrando que o nosso pecado, as dívidas que nós tínhamos diante de Deus, elas estão todas pagas, né? Ou seja, nós não devemos mais nada diante de Deus. O sacrifício ele foi feito. Quando Jesus ele disse na cruz, está consumado, significa que a ira de Deus ela foi completamente satisfeita ali, né? Ela foi totalmente derramada no seu próprio filho. Ele morreu em nosso favor e a partir daquele momento, né, o pecado da humanidade ele foi tirado. O preço do pecado foi pago. Agora, para que nós possamos, né, ser beneficiários desse benefício que Jesus ele trouxe para nós, é necessário que nós o aceitemos como Senhor e Salvador. E todo aquele que aceita, né, a gente realmente se torna beneficiário dessa situação. Então funciona mais ou menos da seguinte forma: imagine que você tem ali um dinheiro para receber, uma situação para receber por conta de alguma coisa do governo. Se você sabe que você tem que ir, aí você tem uma decisão. Não, vou deixar aquele dinheiro lá, não quero saber daquele dinheiro, não quero saber de nada, e segue a vida sem tomar posse daquela bênção, né? Ou você pode ir retirar a quantia que te é devida, não é verdade? E tem pessoas que talvez elas não vão porque não estão sabendo. Então é mais ou menos o que acontece também no mundo espiritual. Deus ele oferece para todos a salvação e a vida eterna. Alguns vão ficar sabendo e vão, obviamente, né, tomar posse dessa salvação e ter uma mudança radical de vida, andar juntamente com Deus e receber das bênçãos que Ele tem para nós. Outros vão ouvir falar, mas não vão aceitar, não vão querer, vão ignorar e simplesmente vão seguir pelos seus próprios caminhos. E talvez tenha alguns que nem sequer vão ouvir falar, né? Seja por ignorância, seja porque não querem saber, né? Seja porque eles simplesmente ignoram, né, aqueles que estão falando, mas não vão ficar sabendo a respeito da salvação. Então, essa é a grande questão, né? A importância de nós propagarmos o evangelho, de pregarmos é exatamente essa, para que mais pessoas elas possam tomar consciência daquilo que Deus fez por elas, para que nós possamos aceitar esse benefício e termos aí uma novidade de vida, uma vida na presença de Deus. Então, o preço do pecado ele foi completamente pago por Jesus e nós não devemos mais nada. Agora, cabe a nós fazermos a nossa parte e tomarmos posse dessa bênção, firmando uma aliança com Jesus e tendo uma novidade de vida com Ele. Então, esse é mais um ponto aí para nós. E por fim, para a gente fechar esse tópico, né? Ele também nos deu uma nova vida. Isso vai estar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vai dizer o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ou seja, né, quando eu me achego a Cristo, o que acontece? Eu passo a ser uma nova criatura. Lembra que eu falei agora há pouco que antigamente eu não era filho, agora passei a ser filho, me tornei filho, então agora eu vou ter uma novidade de vida. Tudo aquilo que eu fiz no passado, o velho homem, as velhas experiências, as coisas que aconteceram no passado vão ficar no passado. E agora eu vou ter uma nova história para ser reescrita juntamente com Cristo. Uma nova história de salvação, de vida eterna. Enquanto eu caminhar nessa terra, eu posso, né, desfrutar de comunhão com Deus, posso desfrutar de comunhão com os meus irmãos, vou viver um processo de santificação contínua, vou viver uma vida onde eu vou ajudar outras pessoas dentro dos dons e talentos que eu recebi do Senhor e também vou propagar esse evangelho maravilhoso a respeito da salvação e da vida eterna. Essa vai ser as bases da nova vida com Cristo e é uma coisa muito importante
importante para que eu possa caminhar com firmeza e ter uma vida que agrada a Deus. Então, esse é um outro ponto, né? Jesus, ele nos deu uma nova vida, uma nova história, uma nova chance de recomeço. A vida velha ficou para trás e agora eu tenho uma nova vida com Cristo. Então, aqui nós fechamos a nossa essa parte, esse tópico, e o nosso último tópico que nós vamos falar é com relação ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo ele faz em mim? Porque o que acontece, né? Jesus ele trouxe toda essa transformação, essa situação de vida eterna, só que ele também nos deu um companheiro, uma pessoa que vai andar juntamente conosco, nos transformando, nos guiando, nos aconselhando, nos direcionando, que é o Espírito Santo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender um pouco dessa caminhada, desse companheiro que está conosco, para que nós possamos aí ter uma vida reta, digna e uma vida que agrada a Deus, tá bom? Então vamos para o nosso terceiro tópico. Bom, sobre essa terceira parte, a gente vai começar a falar um pouquinho do Espírito Santo a respeito daquilo que ele faz em nós, da maneira como ele atua sobre as nossas vidas. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está em João, no capítulo 16, versículo 8. Vai dizer o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que interessante, né? A primeira coisa que o Espírito Santo ele faz nas nossas vidas e também na vida de outras pessoas é convencer. Ele convence do pecado, ele que nos mostra que nós somos pecadores, ele que nos mostra os malefícios que o pecado traz sobre as nossas vidas, as consequências, o afastamento de Deus e como é ruim nós vivermos sem Deus nesse mundo. A questão é que o Espírito Santo ele vai usar o testemunho das pessoas que andam na presença de Deus, primeiramente para nos convencer, e depois ele vai fazer com que a coisa ela aconteça na nossa vida de forma que a gente possa ter uma vida livre do pecado. A capacitação também vai vir dele, né? O convencimento, toda essa situação vem da atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele, além de nos convencer do pecado, ele também nos convence da justiça de Deus. Ele nos convence que Deus ele é justo, que Deus ele é santo, que nós devemos ter uma vida que o agrada, que a justiça dele ela tem que se manifestar em forma de ira todas as vezes que a santidade dele é atacada, e todo pecado é um ataque direto contra a santidade de Deus. Deus nos deu uma ordem, uma direção para ser obedecida, e todas as vezes que eu peco, né, essa direção ela é quebrada, essa ordem ela é quebrada, então é uma ofensa direta e automaticamente a justiça ela tem que se manifestar em forma de ira, de forma que nós estejamos ali, né, debaixo de uma condenação, debaixo da ira de Deus. E também o Espírito Santo nos convence do juízo, que um dia haverá um juízo, né? Essa justiça que nós falamos, essa ira que nós falamos, ela não é derramada imediatamente, porque Deus é longânimo, né? Ele é longânimo, ele é paciente, ele espera que realmente nós possamos ter a chance e a oportunidade de ouvirmos falar do Evangelho e de nos arrependermos dos nossos maus caminhos, deixando de lado as coisas que não agradam a Deus e passando a viver uma vida realmente consagrada a Ele. Então, tudo isso ele vem através da atuação do Espírito Santo. E a grande questão é que a paciência de Deus, ela tem nos dado misericórdia, tem nos dado graça. Muitas vezes as pessoas elas começam a viver no pecado e falam: "Ah, estou vivendo no pecado e nada aconteceu". Isso significa que o evangelho ele não é verdadeiro, significa que Deus não existe, significa que está sendo mal interpretado, que Deus é amor, que eu posso fazer o que eu quiser e Deus ele me aceita no final de qualquer jeito. Mas não é isso. Deus ele está nos dando tempo para que nós possamos nos arrepender. Caso nós não venhamos a nos arrepender, aí sim o juízo vai ser derramado, aí sim nós vamos começar a colher o fruto das nossas más escolhas, né? Quem semeia na carne, colhe da carne corrupção, colhe morte, colhe maldição, colhe uma série de situações ruins, mas quem semeia no Espírito, né, nas coisas de Deus, vai colher vida eterna, vai colher bênção, vai colher coisas boas sobre a sua vida. Então, esse é um ponto importante.
mas uma situação que a gente já falou em outros vídeos, mas vale a pena repetir. As nossas escolhas vão definir as nossas colheitas. Então é muito importante que nós tenhamos essa vida de santidade, essa vida de busca, essa vida de continuidade na presença de Deus, para que nós possamos viver o melhor que nós, né, que o Senhor tem para nós e que nós possamos ter vidas que agradam a Ele. Então, é o Espírito Santo quem vai nos convencer, tanto do pecado, como da justiça, como do juízo. Um dia, né, esse juízo, ele vai ser derramado sobre nós, um dia a gente vai passar realmente ali pelo julgamento de Deus. Se nós tivermos a Jesus, nós vamos ser justificados de todas as falhas e vamos estar salvos, porque Jesus será o nosso advogado. Agora, sem ele, realmente não temos chance, não temos o que fazer, a não ser sermos condenados e estarmos ali debaixo da condenação, juntamente com o diabo e seus anjos, que está descrito lá no capítulo 21 de Apocalipse, no capítulo ali no finalzinho de Apocalipse, né? Você pode ler do capítulo 19 em diante, que ele vai falar tanto das bênçãos para aqueles que venceram com Cristo, como também do juízo eterno para aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, são coisas aí que nós devemos meditar, que nós devemos pensar, e cabe a nós fazermos as nossas escolhas, escolhermos com sabedoria e o Espírito Santo deixar que ele atue na nossa vida para que ele nos mostre o quão verdadeiro é esse evangelho de salvação. Outro ponto que o Espírito Santo ele faz sobre nós é que ele nos ensina as verdades de Deus. João 14, agora, né, a gente vai ler João 14, versículo 26. João 14, 26. Vai dizer o seguinte: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, né? Na nossa caminhada cristã, após aceitarmos a Jesus, o Espírito Santo ele também é aquele que nos guia, que ele nos ensina. A palavra de Deus, ela, embora seja um livro escrito por homens, e ela tem um cunho histórico, um cunho ali de entendimento com relação aos ensinamentos que ela traz, existe também o espiritual por trás da letra, né? E muitas vezes as pessoas elas leem a Bíblia e falam: "Nossa, eu li, não entendi absolutamente nada". Por que que isso acontece? Porque a palavra, o entendimento da palavra, ela tem que ser fruto de revelação. É o Espírito Santo quem vai revelar a Jesus, é quem vai revelar os mistérios da palavra, é quem vai revelar o que está por trás da letra, para que isso gere vida para nós, gere salvação e gere fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando eu estou lendo, quando eu estou ouvindo essa palavra sendo pregada por alguém que realmente anda na presença de Deus, aquilo vai gerar fé no meu coração, vai despertar ali a esperança no meu coração e vai fazer com que o meu entendimento seja aberto para que eu possa compreender as verdades do Senhor, as verdades de Deus para a minha vida. Então, esse é um ponto importante. É o Espírito Santo quem vai fazer isso por mim, ele que vai ser o meu professor, ele que vai ser meu guia, e ele pode me usar tanto no meu momento devocional, quando eu estiver lendo a palavra, ele pode trazer o entendimento, ou pode usar de repente alguém que ele chamou para estar ensinando a palavra, para também trazer esclarecimento, porque ele usa tanto a palavra de Deus como também servos, pessoas que, né, elas foram chamadas para estar ensinando a igreja, ensinando os discípulos de Jesus a estarem crescendo espiritualmente. Então, uma coisa que nós não podemos ter como erro é aquele negócio: eu não vou ouvir ninguém, eu só quero ouvir ao Espírito Santo porque eu não ouço a homens, né? Isso é um erro, e um erro primário, né? Um erro de pessoas que muitas vezes estão sendo dominadas pelo orgulho. A gente deve ouvir a todos, né? Ouvir a palavra de Deus, ouvir as pessoas que ensinam a palavra, ouvir de tudo e reter aquilo que for bom. Então, esse é importante. O Senhor, ele usa pessoas, né? Ele mesmo levanta ali mestres, ele mesmo levanta professores, pessoas para estarem ensinando a palavra, e cabe a nós, com humildade, ouvirmos as pessoas, compararmos aquilo que elas estão falando com a palavra de Deus e depois, né, baseado na direção do Espírito Santo, absorver aquilo que for bom para nós, aquilo que vai nos agregar, aquilo que vai fazer com que nós nos acheguemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, esse é mais um ponto aí para nós. Depois a gente vai ler aqui em João 16, 13. João, capítulo 16, versículo 13.
ele vai falar que ele nos guia, né? O Espírito Santo também nos guia. Ele diz o seguinte, esse texto, né? Jesus ensinando. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, né, o Espírito Santo ele nos guia, tanto na verdade, como também nos guia na nossa jornada, nos guia na nossa caminhada. Esse é um ponto bastante interessante, porque na nossa vida a gente vai passar por N situações, né? A gente, embora aceitemos a Jesus e tenhamos uma nova vida, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que continuar lidando com a nossa família, vamos ter que lidar com as pessoas da igreja, alguns transformados e andando na presença de Deus, outros no processo de transformação, outros ainda bem no início da caminhada, bem carnais. Então a gente vai ter que lidar com todo tipo de situação. Vamos ter que lidar com situações no nosso dia a dia, na rua, no ônibus, no trânsito, tudo isso aí, né? A gente vai ter que lidar com as dificuldades e com os desafios dessa vida. E o Espírito Santo ele vai nos guiar, ele vai nos mostrar o momento que nós devemos falar, o momento que nós devemos calar. É o Espírito Santo quem vai nos ajudar a termos ali a paciência, a perseverança, a termos amor pela vida das pessoas, às vezes nem sempre tão amáveis como nós gostaríamos. É Ele quem vai nos dar alegria em todas as circunstâncias, independente daquilo que nós estejamos vivendo ou não. Não vai ser uma alegria que vem do mundo, uma alegria que o mundo oferece, mas uma alegria que vem do alto. Que independente de estarmos passando boas ou más situações, essa alegria vai estar sobre a nossa vida. É Ele quem vai nos dar paciência, é Ele quem vai nos dar domínio próprio. Então, é o Espírito Santo que vai ser o nosso companheiro, que vai estar nos ajudando para que no nosso dia a dia nós sejamos mais que vencedores em todas as coisas, né? A gente, por mais que queira andar na presença de Deus o tempo todo, nós vamos ter que lidar com as situações relacionadas a esse mundo, as situações relacionadas a essa vida, e é muito importante que nós estejamos aí na presença de Deus em todas as circunstâncias, tá bom? Então, aí o Espírito Santo também nos guia. E para nós estarmos finalizando aqui, um ponto muito importante, né? Ele intercede por nós. O que significa isso? Vamos lá para Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Vai dizer o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha que interessante, né? A intercessão significa que muitas vezes é uma situação onde nós não conseguimos orar e alguém vai lá e intercede, vai lá e ora por nós, ora pela nossa vida, ora para que as coisas deem certo, ora pelas nossas necessidades. E aqui, como esse texto fala, muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Né? A gente ora baseado nos nossos próprios desejos, às vezes a gente ora baseado nas nossas emoções, ou deixamos de orar porque as nossas emoções estão muito afloradas, ora estamos felizes demais, ora estamos ali com o coração apertado, e isso influencia ali o nosso caminhada com Deus, mas o Espírito Santo ele vai lá e leva as nossas orações diante do Senhor, ele nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá direção para que nós possamos orar baseado nas nossas reais necessidades, baseado nas circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta, coisas que muitas vezes nós não sabemos que estão acontecendo, pode ser uma armadilha que esteja sendo armada ali pelo inimigo, pelo Satanás ali, sem que nós tenhamos esse discernimento, ou até mesmo uma armadilha criada por homens, por pessoas que estão próximas a nós ali, que vão nos prejudicar. Então o Espírito Santo ele traz essa revelação, ele nos mostra como nós devemos orar e por que nós devemos orar, e ele nos direciona dentro desse processo. Então, é muito importante, né? Essa parceria, né? Esse companheirismo que nós temos aí com o Espírito Santo é importante para que nós sejamos vencedores em todas as coisas, para que nós possamos orar com sabedoria, orarmos pelas situações que realmente precisam de oração, porque a gente às vezes tem a tendência de ter aquele ritualismo, orar sempre pelas mesmas coisas, sempre pelas mesmas circunstâncias, mas o Senhor ele tem ali
uma sabedoria infinita, ele conhece coisas que nós não conhecemos, ele conhece o presente, o passado, o futuro, ele conhece o coração de todas as pessoas, e ele, quando ele nos direciona a orarmos por uma situação específica, é porque ela realmente precisa de um posicionamento da nossa parte, precisa ali de uma situação onde nós nos firmemos na rocha, para que não venhamos a ser derrubados pelas circunstâncias, pelas armadilhas e pelas situações que porventura possam acontecer conosco. Então, é deixar o Espírito Santo nos guiar também na nossa oração. Claro que nós vamos fazer a nossa oração de forma consciente, né? Nós vamos fazer a nossa oração de forma inteligente, mas o Espírito Santo sendo nosso parceiro e nos guiando conforme a vontade e a sabedoria que ele pode nos dar, tá bom? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, né? A gente falou um pouquinho a respeito da salvação em si, né? O que é a salvação. Falamos a respeito daquilo que Jesus ele fez por nós, as bases bíblicas, né? A respeito da obra de Jesus pelas nossas vidas. E falamos também, né, sobre a questão do Espírito Santo, que é o nosso companheiro, aquele que vem habitar conosco, né? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, e aquele que vai caminhar conosco ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada, nos direcionando, nos fortalecendo, nos guiando e também nos ajudando a orar como convém, para que realmente a gente possa ser mais que vencedor em todas as coisas. Então, a base da salvação, ela se encerra nessa aula, né? A partir da próxima aula, a gente vai começar a falar a respeito da Bíblia e vamos falar a respeito de outros assuntos. E espero que esses assuntos eles venham a ser bênção para as nossas vidas, que eles realmente venham a fazer com que nós possamos solidificar a base da vida cristã para construirmos aí uma vida próspera, uma vida reta, uma vida digna diante do Senhor e uma vida vitoriosa e frutífera para a glória do nosso Deus. Amém? Então é isso, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir falar do Evangelho. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho, caso você ainda não seja inscrito, e que o Senhor possa, né, estar te abençoando grandemente. Visite o nosso site www.auxiliobiblico.com e visite também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram /Auxílio Bíblico, tá bom? Tenham aí um excelente restante de dia, fiquem na paz e que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida para a glória dele. Deus abençoe.